Boa noite a todos. Boa noite, vereadores mirins. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal 40.1 da Câmara Municipal de Lavras. Convido a todos que se coloquem de pé para a nossa oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estamos dando início hoje à segunda sessão ordinária da segunda etapa do projeto Câmara Mirim Lavras. Passo a palavra agora para o nosso ordenador do projeto, Rodrigo Iório. Boa noite a todos, boa noite, vereadores mirins, e a todos que nos acompanham pelo canal 40.1 da TV Câmara. Eu gostaria de cumprimentar aqui a Carla, da OAB, e os demais que os acompanham, né, depois ela vai citar os nomes aí. E agradecer mais uma vez o apoio da OAB nessa segunda etapa do projeto, que tem sido muito importante, né? Todas as palestras ministradas desde o início têm sido muito válidas, os meninos têm aprendido muito, e eu agradeço esse apoio que vocês têm nos dado até aqui, né? Eu falo que a gente não sabia desse projeto que a OAB tinha, né? E a gente foi muito bem recebido, e vocês têm feito um brilhante e belo trabalho aqui conosco, e a gente agradece de coração. E eu passo a palavra agora para a Carla, que dá continuidade à reunião. Muito obrigado. Rodrigo, na verdade, a gente que agradece essa oportunidade de poder estar levando informação para os nossos adolescentes, nossos jovens, né, esses cidadãos em formação. É sempre um prazer muito grande poder estar nas escolas, poder compartilhar conhecimento com vocês. E esse trabalho do Direito na Escola, Minas Gerais é pioneiro, né? Não foi a gente que trouxe, é de Belo Horizonte, na verdade, a gente segue o trabalho desenvolvido lá. E é um trabalho que tem tido uma repercussão muito grande, inclusive fora do nosso país já, né? Esse desejo imenso de compartilhar conhecimento, todos os trabalhadores são voluntários, né? Em Lavras hoje a gente tem aproximadamente 12, 13 voluntários, e já fica o convite aqui para os colegas virem conhecer o trabalho, né? O Felipe está aqui com a gente, que faz parte dessa área. Inicialmente, nós levamos uma aula geral para as escolas, e depois a gente começa a trabalhar conteúdos específicos, né? Atualmente a gente trabalha com direito civil, com direito público, direito ambiental, direito do trabalho, direito penal. E hoje nós vamos trazer para vocês a nossa aula de direito ambiental. Vocês têm aí a Constituição em miúdos, né, que vocês já estão trabalhando com ela, e ela tem o seu conteúdo próprio, mas nós tomamos a liberdade de trazer da forma como a gente tem ministrado nas salas de aula, né, o direito ambiental. E aí, vocês que estão falando tanto de Constituição, trabalhando a Constituição em miúdos, né, antes de mais nada, gente, eu quero deixar vocês à vontade, por favor, não é palestra, tá? O Direito na Escola não trabalha com palestra, nós trabalhamos com aulas. Então, é muito importante que vocês participem, que vocês fiquem à vontade, sempre mantendo aí uma ordem razoável para que a gente consiga atingir o nosso objetivo comum, né? Então, voltando aqui, a Constituição Federal é a essência do que vocês estão trabalhando aqui, certo? Certo? E o que é a Constituição Federal? Pode falar. Que lindo, gente. Que ótimo, isso mesmo. Completando 30 anos a nossa Constituição, que é considerada a Constituição cidadã, né? Pedro e demais meninos, meninas também, vocês já devem ter ouvido, né, numa dessas aulas que a gente tem trazido,
que o direito está constantemente em evolução. Vocês já ouviram isso? Alguém comentou isso com vocês? Hã? Vamos ficar à vontade. Alguém já ouviu que o direito está em evolução? Ou vocês acham que o direito é estático, fica parado, não muda? Hã? Muda, né? Evolui. Um exemplo clássico aí que facilita muito o entendimento da gente a respeito disso é o direito de família. Alguns anos atrás, a gente tinha a figura dos filhos bastardos. Vocês já ouviram esse nome? Feio? Sabe o que eram? Eram os filhos que eram nascidos fora do casamento. E hoje não existe isso mais. Hoje, ao contrário, um pai, por exemplo, o padrasto, ele pode ter o seu nome inserido no registro de nascimento do seu enteado, né? Porque o direito, ele se preocupa com as relações afetivas e não só as relações materiais, né? Pode falar. Mas aí o filho vai ficar com 2 pais no registro? Pode ficar. Pode ficar. Ou se ele não tiver nenhum, o pai, o padrasto pode tomar o lugar de pai. Tá? Isso é evolução do direito. E muitas outras. No direito do trabalho também a gente observa muito isso. E o direito ambiental a gente também pode dizer que é um direito moderno, que é um direito muito novo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas primeiro, para a gente entender o direito ambiental, o que é o meio ambiente para vocês? De uma forma muito simples. Diga. Quando a gente está na escola, a gente está num ambiente escolar. Muito bem. O que mais? O ambiente de trabalho é um meio ambiente. O ambiente virtual, vocês acham que é um meio ambiente? Sim. Né? As pessoas interagem ali, os seres interagem naquele lugar, né? Naquele lugar circunscrito ou nessa situação de internet. Isso é tão comum hoje, né? Isso é a vida de vocês, hoje gira muito nisso aí. E é um meio ambiente também. Mas para que a gente compreenda melhor, a gente precisa entender o seguinte. Meio ambiente leva em consideração uma palavrinha que vai fazer a gente entender melhor qual que é o nosso objeto de estudo aqui. Ecologia. Essa palavra é uma palavra tranquila para vocês? O que vocês entendem de ecologia, menos o Matheus? Quem gosta de português aqui? Deixa eu ver. Alguém aqui tem vontade de fazer direito, de ser advogado? De trabalhar na área jurídica? Então tem que começar a gostar de português, quem não gosta, viu? Porque o português é essencial para que a gente consiga se expressar adequadamente, né? Para que a gente leve o interesse do cliente até o juiz, né? Para que a gente consiga ser interpretado e interpretar uma lei, certo? Então, olha só, por que eu estou falando do português? Porque, às vezes, a gente conhecer o significado, a etimologia, a origem de uma palavra, faz uma diferença enorme na nossa compreensão. Ecologia é uma palavrinha que deriva de 2 palavras do grego, oikos e logos. Oikos significa casa. E logos, estudo. Biologia, que é uma palavra mais próxima da realidade de vocês, né? É o estudo da vida. Então, ecologia é o estudo da casa. De que casa nós estamos falando? Da nossa casa só? Do nosso planeta. Está falando da casa comum. Exatamente. Olha só, a nossa casa maior, todas as vezes que a gente for pensar em ecologia, for pensar em direito, que a gente quiser ampliar os nossos conhecimentos, a gente tem que sair um pouquinho do nosso mundinho. A gente precisa ter uma visão um pouco maior. Ecologia, na verdade, ela se ocupa do estudo da nossa casa, desde este ambiente em que nós estamos aqui, até o universo, até o nosso planeta,
Certo? Ok? E princípios? O que são princípios para vocês? É o início de alguma coisa. Isso mesmo. É onde se inicia alguma coisa, certo? No direito, a gente trata princípio como se fosse um alicerce. Quem já viu construir uma casa aqui? Primeiro a gente não faz uma base e uma... Hã? Não entendi. Isso. Primeiro se faz a estrutura. O que foi? Pode falar. Então ótimo. Então você vai ajudar a gente a explicar bem aqui. Como é que você chama? Henrique, olha só. O que faz primeiro na casa? Tem que fazer a base. A base. Tem Exato. que se preparar a terra, tem que socar a terra inteirinha de um canto ao outro, fazer sapato, jogar a pedra de apoio, socar ela, depois vir com a ferragem e meter cimento. Exatamente, perfeito. E isso aí se chama como de uma casa? Isso aí é a base do muro. A base, o alicerce, não é? Se o alicerce for mal feito, o que acontece com a casa? Vai abaixo. Exatamente. Então a gente trabalha princípio como um alicerce, gente. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque toda lei, toda norma, ela se sustenta em princípios. Os princípios vêm antes da lei, antes da norma. Os princípios é aquilo que os cidadãos criam. Por exemplo, olha só. Eu vou ter que mudar meu exemplo, né? Porque a gente está na Câmara Municipal, vai ficar feio, né? Mas vamos lá. Olha só. Dentro de casa, por exemplo. Se nós aprendemos a ter o princípio da honestidade, certo? Eu posso ver esta caneta aqui, não tem ninguém olhando, e eu vou mantê-la aqui. Não é? Se eu desenvolver esse princípio da honestidade, em qualquer circunstância que eu estiver, eu vou saber respeitar aquilo que não é meu. Vocês concordam? E aí o que acontece, gente? Se eu não tiver esse princípio, eu vou pegar a caneta aqui. Mas se eu tiver numa circunstância que eu puder pegar o dinheiro num banco, ou se eu estiver exercendo uma função pública e tiver uma oportunidade de pegar o dinheiro que é do povo, entende? O princípio é que vai nortear aquilo que você é, independentemente de onde você estiver. Então a gente precisa compreender bem essa questão de princípio, porque é ela que também nos alicerça. Os nossos princípios, eles não se modificam. A gente vai criando, estabelecendo princípios, mas a gente não muda o princípio que a gente tem, a gente não muda o nosso alicerce, a nossa base. Certo? A não ser para melhor, né? Isso aí a gente está sempre melhorando alguma coisa. Mas vamos lá, dentro da lei. Os princípios, então, eles dão origem às normas. E nós temos um artigo na Constituição Federal que é o que estabelece basicamente os princípios do direito ambiental. E eu preciso fazer uma colocação para vocês interessante, porque quem fez essa parte da aula que a gente está trazendo para vocês é uma aluna, uma estudante de direito, estagiária no direito na escola, e ela que conseguiu ter essa visão de desenvolver esse trabalho dessa maneira, para que vocês vejam que independentemente da condição que a gente está, a gente pode contribuir. Quem pode ler esse artigo da Constituição Federal para mim, por favor? Por favor. Lê no microfone. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Muito bem, como você chama? Maxwell? Obrigada, Maxwell. E daí agora a gente vai começar. Vocês entenderam tudo que ele falou? Não, né? Chato, né? Mas vamos entender então um pouquinho? Olha só, o primeiro princípio aí. Essa partezinha da frase, meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Este é um princípio do direito ambiental. Nós temos um meio ambiente, que vocês já sabem muito bem o que é, certo? Ecologicamente, ou seja, que respeite a casa de cada um de forma equilibrada. Nós sabemos que nós vivemos, onde nós vivemos, que nós temos basicamente 4 reinos, certo? Quais, Mateus? Mineral, vegetal, animal e hominal. Hominal. Isso aí. Certo? Então, vivem no nosso planeta, né? Aliás, vivem porque o mineral ele não vive, né? Mas nós temos no nosso planeta o mineral, o vegetal, o animal e nós, os homens. Certo? Esses 4 reinos é que precisam estar em equilíbrio no meio ambiente. Vocês estão vendo o desenho da engrenagem ali? É aquilo ali. Se uma pecinha da engrenagem não funcionar bem, o que acontece? Para, não é? Uma não funcionando bem. Exatamente. E é preciso que a gente compreenda isso profundamente. Porque se nós não conseguirmos manter um equilíbrio, nós não temos uma vida saudável. Nós sabemos a situação que nós enfrentamos no nosso planeta com relação à água, né? Que está lá no primeiro reino, certo? A água é um recurso que a gente tem infinitamente? Hã? Não, ele é escasso, não é? Ele é finito. Finito e muito escasso atualmente, certo? Os vegetais, nós precisamos dos vegetais? Sim. Hã? Precisamos muito, né? Dos animais. Nós temos uma cadeia alimentar, quando há qualquer tipo de interferência nessa cadeia alimentar, todo o resto não fica comprometido? Vocês já estudaram isso, não é? A situação que a gente vive hoje, de certas doenças que nós não precisaríamos mais estar experimentando, acontece em função do desequilíbrio que nós temos hoje no nosso meio ambiente, né? O outro princípio que nós vamos trabalhar, olha aí, ó, dentro da frase, dentro desse artigo da Constituição Federal, a gente vai trabalhando pontos dela, partes dela, e nós vamos entendendo o que são esses princípios. E esse princípio é muito legal e vocês devem conhecer. A frase diz assim, a parte da frase, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa parte desse artigo da Constituição Federal, ele traz o princípio socioambiental da propriedade. E para vocês entenderem isso de uma maneira mais tranquila, a gente vai trazer um outro princípio que nem é do direito ambiental, mas que faz a gente compreender melhor. É o princípio social da propriedade. Quando a gente tem alguma coisa, uma casa, alguma coisa, aquilo é irrestrito, eu posso fazer o que eu quiser daquilo? Pode? Quem acha que pode? Levanta a mão. Se eu tenho alguma coisa que é minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser dela? Pode? Todo mundo acha que sim? Quem acha que não, então? Está bem dividido, hein? O nosso corpo é nosso? É? Eu tenho uma pergunta aqui. Fala, Pedro. Um exemplo de que não pode é, vamos supor, você tem uma fazenda e tem ali uma fauna nativa, você não pode desmatar tudo. Muito bem, É previsto por lei que você tem que pelo menos manter um pouco. Exatamente. Toda propriedade ela é relativa, começando pelo nosso corpo. A gente pode vender um órgão do corpo? Não. Pode ou não pode? Não pode. Não. É permitido? Quando a gente fala de pode ou não pode, é permitido. Gente, a nossa lei, olha só. É permitido doar, né? É permitido Doar, mas vender não. Olha só, as nossas leis são um reflexo da nossa sociedade. Se alguma coisa que está determinada em lei, é porque isso foi
uma situação que a nossa própria sociedade criou. A lei, ela não é imposta por alguém, certo? Ela é uma necessidade da sociedade. Nós é que vamos construindo a nossa lei. Os nossos, né? Aqui nós estamos num ambiente exatamente disso. O que os vereadores fazem? Debatem, o que mais? Exatamente. E essas leis são leis que eles tiram assim, só da vontade deles? Exatamente, Pedro. E é isso que acontece. Então, quando a gente fala que não pode vender um órgão, isso representa o que a nossa sociedade pensa. Vocês aqui começaram o trabalho fazendo uma prece. Eu acho maravilhoso, porque eu sou cristã, certo? Nós estamos em um país laico. A oração do Pai Nosso é uma oração geral, não é? Que todos aceitam bem. Mas alguém pode não querer fazer? Pode. Não é? Bom, voltando aqui então à questão da propriedade, olha só. Se eu tenho um imóvel e abandono esse imóvel, quem é que pensa em ter família, ter filhos um dia? Está muito cedo, né? Como é que você chama mesmo? Pedro, isso. Pedro, imagina só, eu tenho uma casa que eu abandonei, tá? E essa casa está lá largada, eu não pago imposto, eu não cuido dessa casa. E aí você já está adulto, trabalhando, você resolveu ir lá, morar nessa casa, paga o IPTU dela, o imposto, cuida da casa, limpa a casa, começou a constituir sua família nessa casa, e eu tinha abandonado a casa. Você acha que eu posso perder a propriedade dessa casa para você? Posso. Pode. Posso sim, por causa da função social da propriedade. Tá? A reforma agrária, todo mundo já ouviu falar, não é? De reforma agrária? É a função social da propriedade. Uma pessoa tem lá terras que não utiliza para nada, não produz, está abandonada. Justo que essa terra venha a ser utilizada, desde que da forma correta, né, gente? Porque a reforma agrária, ela tem todo um trabalho que é desenvolvido, uma indenização para o proprietário, enfim. Ou seja, nenhuma propriedade que nós temos, ela é absoluta, tá? Não existe isso. É preciso que a gente entenda, porque senão a gente fica preso nesse mundinho aí de achar que tudo pode, né? Tanto não pode, como o Pedro falou, que se eu quiser utilizar alguma coisa minha aqui para ferir alguém, isso não é permitido, embora seja meu. Certo? Então, vamos lá. Função socioambiental da propriedade. Ela segue mais ou menos esse pensamento da função social, só que levando em consideração o meio ambiente. Por exemplo, eu resolvi, né, vou aposentar, resolvi comprar um terreninho na beira de uma represa e fazer uma casa. Eu posso construir da forma que eu quiser? Se eu quiser colocar uma parte da casa em cima da represa, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque você... Sim, o caminho é esse. Porque eu vou prejudicar o equilíbrio do meio ambiente. Olha como os princípios vão se encaixando, meninos e meninas. Olha só. Nós tínhamos lá o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para proteger esse princípio, existe uma limitação na propriedade. Vocês querem ver um outro exemplo muito prático disso? Quais são os bairros mais antigos da cidade? Centro, o que mais? Centenário, Jardim Floresta, certo? Tem área de preservação nesses bairros antigos? Não tem, né? E nos bairros novos? Me citem um bairro novo na cidade. Caminho das Águas. Caminho das Águas, Colinas da Serra, Morada do Sol. Mais algum que alguém lembre? Parque das Pedras. Esses bairros novos, eles têm uma área de preservação? Tem ou não tem? Tem um espaçozinho lá reservado para manter as árvores, para manter os animais que vivem ali? Não, Todo lugar não, nos bairros antigos não tem. nem no novo.
No Novo tem? Novo tem, nos bairros novos tem. Olha só, Colinas da Serra, Morada do Sol e tantos outros aí, tem uma área de reserva, de proteção permanente. Sabe o que é isso, gente? Isso é evolução do direito, porque é uma lei que foi criada há muito pouco tempo, se a gente for levar em consideração o tempo que a nossa cidade tem. Então, ela é uma evolução do direito, ela cuida da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e ela mostra essa questão da função também socioambiental da propriedade. Sabe por quê? Quem era dono daquele espaço que se tornou um loteamento, ele não pode fazer lote de todo o espaço, porque uma parte tem que ser reservada para essa área de proteção permanente. Vocês estão vendo como é limitado o direito de propriedade? Em função do quê? Qual que é o objetivo de limitar uma propriedade de alguém? Para proteger o quê, gente? O bem comum, não é? O bem de todos. A função social da propriedade pensa na sociedade de uma forma coletiva. O meio ambiente, a função social ambiental pensa no meio ambiente protegido. Está claro isso? Mais um princípio, o penúltimo princípio, olha aí, é o princípio da participação. Tudo isso que a gente falou, da gente ter um direito ao meio ambiente equilibrado, disso ser um bem de uso comum, impõe-se, é imposto, é determinado ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, a quem cabe cuidar e proteger o meio ambiente? A nós, a todos nós, certo? O Rodrigo estava falando aqui antes da gente começar da responsabilidade individual de cada um, de vocês como cidadãos, né? E a gente vai entender, porque é muito fácil a gente viver terceirizando a responsabilidade das coisas, e a gente faz isso demais, né? A escola é ruim. Vocês aqui estão numa condição, meninos, muito privilegiada de poderem participar de um programa como esse, de poderem compreender um pouco melhor as coisas, porque a gente chega nas salas de aula e a gente percebe que os meninos não sabem sequer o que é a Constituição Federal, né? Que é o direito que nós temos de saber isso. E dever também, né? E vocês serem preparados para serem cidadãos, para conhecer, para ter informação, né? E assim vocês poderem construir a educação de vocês de uma forma melhor. Então, desde já aprendam a não terceirizar nem a responsabilidade de quem vocês são e muito menos do nosso meio ambiente. Porque nós temos ferramentas. Quem conhece a Camar aqui? O que é a Camar? De reciclagem. Pessoal, só interromper um minutinho. Na hora que vocês for responder, responde o microfone para que o pessoal de casa possa ouvir o que vocês estão falando, tá? Obrigado. O que é a Camar, então? Fala de novo, Matheus. A Camar é uma empresa de reciclagem. Isso mesmo. Que eu fiquei sabendo recentemente numa aula lá no Cristiano de Souza, que surgiu dentro daquela escola. Olha para vocês verem. Com trabalho de alunos da UFLA, salvo engano, que desenvolveram junto com os alunos lá esse trabalho fabuloso de reciclagem de lixo. Nós temos um problema grave com o nosso lixo. Nós vamos falar um pouquinho disso depois. E vocês sabem que a Camar, ela tem uma coleta, né? Ela faz essa coleta e vai, na maioria dos bairros, recolher o lixo reciclável. Alguém aqui recicla lixo? Muito bom, muito bom. Vamos então, gente, para o nosso último princípio. Olha, nós estudamos tudo desse artigo. Vocês vão sair daqui entendendo o artigo 225 da Constituição Federal. E o nosso último princípio, ele se chama justiça entre gerações. Por que será, hein? Olha lá. A gente tem que defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Olha como é bacana essa nossa Constituição Federal.
Vocês conseguem entender o que quer dizer isso? Pode falar. Como é que você chama? Maxwell. Pode falar, Maxwell. É como se fosse uma praça. Se você quebrar, estragar algo de lá na praça, você vai estar estragando algo para as futuras gerações não aproveitar. Perfeito. E você falou de um exemplo, olha só, de uma praça. Imagina a gente destruir ou não cuidar, não preservar da água que é essencial à nossa vida, dos vegetais que são essenciais à nossa vida. Não é? Nós vamos estar plantando o quê? A gente fala tanto, né? O mundo que vou deixar para os meus filhos, mas mais importante é a gente entender o que a gente está deixando para esse mundo. Não é? Qual é a nossa contribuição, não é verdade? Bom, a gente estava falando, e essa parte aí precisava ter... Não, mas dá para ir aqui. A gente estava falando de água. Nós sabemos que a água é um recurso escasso, certo? E nós vamos falar rapidamente aqui, só para que vocês tenham em mente. Hoje, se nós tivermos uma jarra com 1 litro de água aqui, quanto dessa água é uma água potável, que pode ser aproveitada? 2,5%, né? E apenas 0,3% dessa água estão nos nossos rios e lagos. E aí a gente já vai pensar numa outra coisa aqui. Nós temos, quando a gente pensa na água, é o mineral, certo? Quais são os reinos que nós falamos que tem que estar em equilíbrio? Mineral, vegetal. Não, isso mesmo. Olha só, os 4 reinos têm que estar em equilíbrio. Vocês querem ver como a gente estraga, a gente acaba com a água se a gente estraga um outro reino? Para que servem os nossos cílios? Para piscar? Para proteger os nossos olhos. Vocês já ouviram falar de mata ciliar? O que é a mata ciliar? Liga o microfone. Como que é seu nome? Luiz. Fala, é a mata Luiz. que fica em volta dos rios que protege do desabamento de terra. Desabamento de terra e preserva, né? Os nossos mananciais, certo? Olha só. Se a gente destrói a mata ciliar, o rio se mantém? Então, olha que coisa interessante. Está vendo como tem essa engrenagem funcionando? Se a gente começa o homem ir lá e poluir, né, o homem desequilibrar aquilo ali, a gente vai ficar sem a água, não é verdade? Então, por isso que os 4 reinos têm que andar em absoluto equilíbrio. Meninos, agora eu não vou deixar vocês verem isso aqui não. Como que eu faço aqui, hein? Já viram, né? Vamos lá. Para que a gente tenha noção, lembra daquilo que eu falei para vocês desde o começo. Vamos tentar ver as coisas de uma forma mais ampla, né? Lá lembrando da palavrinha oikos, de casa, não só a nossa casa, mas o planeta. Quando nós vamos comprar um suco de laranja no supermercado, aquele suco pronto, de caixinha, ou que vem naquele recipiente plástico, Mateus, você em silêncio. Quanto de água vocês acham que se gastou para que aquilo fosse produzido? Um suco de laranja. Desde o plantio? Desde Exatamente, é essa visão que a gente precisa ter. Se a gente está pensando num suco de laranja, eu não pisco o olho e o suco aparece pronto na caixinha não, né? Certo? É isso aí. Chutem, vamos lá. Gente, fala, Mateus. 200 litros. 200 litros de água. Se gasta para produzir 1 copo de suco de laranja. 1 quilo de batata frita. Vocês lancharam, né? Ninguém vai estar com fome aqui. Mas quem rejeita na idade de vocês batata frita?
Quanto se gasta de água para produzir 1 quilo de batata frita? Mas antes disso, ela para se constituir, para ser produzida, ela já gasta água, né? Hã? Chuta? Não. 8 mil. 8 mil a calça jeans? Isso mesmo. Então, olha, já você assistiu a aula também já? Ah. Olha só. A batata frita, 1.040 litros de água. Vamos lá então, olha. Uma calça jeans, 8.000 litros de água. 8.000 litros de água. Por quê, gente? Eu pisco o olho e aparece a calça jeans? Algodão. Hã? É todo o processo de produção, né? Agora, olha o que mais se gasta água, gente. Olha lá. 1 quilo de carne bovina. Diga. Seria por causa da vaca, ela tem que beber água? Também, desde a criação do animal, a manutenção dele, depois a produção, né, transformar o animal em carne, né, para chegar na nossa mesa. Então, isso aí a gente gasta 15.400 litros de água. Bom, aí nós vamos ver um pouquinho só dos nossos problemas com o meio ambiente, para a gente passar para uma parte prática, que eu acho que vocês vão gostar bastante, e o Matheus está de castigo, não vai participar, vai me ajudar só, tá? Olha só, o que é efeito estufa, gente? Poluição, mas o que significa isso? Vocês já ouviram falar disso? Se eu falar para vocês que 60% das nossas doenças respiratórias são causadas por poluição no nosso ar, vocês sabiam disso? Hã? Muito provável, pode ser. Né? E a gente traz um monte de reflexo disso aí, né? Pode falar. Mas o efeito estufa, ele não tem que sempre acontecer? Como assim? Porque se o efeito estufa acabar, a temperatura do planeta não vai ficar estável. Sim, mas a gente fala no sentido da poluição que a gente vai levando para isso e trazendo esse desequilíbrio, certo? É emissão de gases, né, na verdade. Outra, poluição, lá é o efeito estufa. Aqui é a poluição do ar. Certo? Que é o que a gente falou agorinha. A produção e a destinação do lixo. Nós temos um problema muito grave com relação à destinação do nosso lixo, até por uma questão de espaço. Né? Nós temos uma população grande, né? E a gente não tem, muitas vezes, o que fazer com o lixo. Pode falar. Eu já ouvi muita gente falar sobre esse negócio de destino do lixo. Mas todo mundo fala que tem um problema, mas não tem um porquê. Qual seria esse porquê para você? Eu também não tenho. Então, o que a gente entende, na verdade, fugiu o seu nome. Isso, Rodrigo. O problema maior que a gente vive é o consumo inconsciente. Nós desperdiçamos muito, gente. Alimentos são desperdiçados. Olha na geladeira da gente, quanta coisa a gente acaba deixando perder. Não é? O que é desperdiçado em termos de alimento é muito prejudicial, porque a gente sabe que isso interfere até na fome do nosso planeta, mas é um lixo orgânico que ainda se decompõe com facilidade. Mas outras formas de desperdício que a gente vivencia no dia a dia é a necessidade imensa que a gente gera de um consumo desnecessário. Né? Sai um celular novo, todo mundo quer trocar. E aquele velho? Né? Vende, mas todo mundo vai querendo. A gente poderia reciclar as partes para usar para consertar os celulares, essas partes do celular velho. É uma das formas, né?
Mas a gente precisa, sabe o que eu acho que é mais importante a gente entender? O que é supérfluo e o que é importante, o que é essencial na vida da gente. Isso é uma pergunta que, quando a gente conseguir responder ela adequadamente, nós vamos resolver grande parte da nossa produção de lixo, da destinação do nosso lixo, porque nós vamos diminuir isso. Nós criamos necessidades, muitas vezes, que não existem. Você está falando de aproveitar as partes do celular, outro falou de vender. Mas vamos pensar aqui, olha, quem foi que falou de vender o celular? Foi você, né, Rodrigo? Olha só. Eu tenho o celular mais velhinho, aqueles assim, bem capenguinha. Não, mas esse ainda está bacana. Eu estou falando daqueles que não... Isso, olha só. Presta atenção. Eu tenho um celular desse tipo, tá? Ela tem um celular um pouquinho melhor, ele um mais moderno, ele tem um iPhone, não é? Olha só, prestem atenção. Saiu um iPhone mais novo. Ele já está louco para ter outro iPhone, porque o dele já não serve mais, embora esteja perfeito, tanto que ele vai vender para ele. Ele vai vender o dele para ela. E eu finalmente vou sair do tijolo. O que eu vou fazer com esse tijolo? Pois é. É aí que eu quero que vocês entendam. Não que eu não possa ter um celular melhor. Mas é que mesmo nessa cadeia de vender, de revender, a gente está criando lixo. Mas você vai ficar com o celular para sempre? Não é. Esse é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, para que vocês entendam que a gente acaba descartando. As coisas vão evoluindo e a gente precisa. Mas será que ele realmente precisava de ter aqui um iPhone mais moderno, um iPhone do momento? É porque a gente cria necessidade muitas vezes que não existem. Eu tenho várias camisetas. Mas eu vi aquela lá que é super bacana. Sabe, eu não estou falando para vocês, querendo convencer vocês a não terem as coisas, a não serem, né, não cuidarem de si, não é isso. É só a gente começar a pensar no que realmente é importante e o que é supérfluo. Porque o supérfluo é o que, nem sempre, né, mas é o que costuma acabar lá no lixo. É aquilo que a gente não precisa. E esse lixo imenso que a gente vem produzindo. Né, tem várias formas. Eu vejo aí pessoas, a gente vai começar a pesquisar sobre isso, pessoas que produzem o próprio creme dental. A gente não vai chegar a esse ponto, né? Não tem jeito. Né? A gente não tem, às vezes, acesso nem vontade suficiente para fazer isso. Mas existem formas que nós temos de diminuir as nossas necessidades, porque não são necessidades, né? E a gente ter um consumo mais consciente. Eu acho que isso seria muito difícil na sociedade que a gente vive atualmente, porque minha opinião é que a gente procura sempre melhorar o nosso emprego, estudar, melhorar de vida, para a gente sempre ter, todo mundo, não sei todo mundo, mas a maioria da população sempre quer o melhor, sempre quer ter o celular melhor, a roupa melhor. Então, eu acho que isso vai ser um pensamento muito, muito difícil de mudar na sociedade que a gente vive. Então, Rodrigo, eu concordo com você. Eu só acho o seguinte, que nós precisamos passar a entender o que realmente é melhor. Sabe por quê? Nós vivemos numa sociedade hoje com jovens que têm muito mais facilidade do que tinham antigamente, mas jovens, hoje a gente tem um índice de suicídio, de depressão entre jovens maior do que em todas as épocas. E esses mesmos jovens têm uma facilidade muito maior. Olha só, vamos pegar da casa de vocês, na minha casa que não é diferente. Os pais de vocês, como eu, né, a gente precisou batalhar para conseguir estudar, né? Muitos comeram de marmita, usaram roupas doadas. Isso daí é uma coisa que vocês nunca viram? Ou vocês conhecem isso? Conhecem, né? Isso fez parte da realidade. Mas aí a gente tem filho, a gente começa a conquistar alguma coisa nesse âmbito que você falou, e a gente não quer mais que os filhos da gente passem por isso, que não enfrentem essas dificuldades. E aí nós criamos filhos, vocês no caso, com necessidades materiais absurdas e buscando que vocês tenham uma segurança, uma facilidade que é falha. No final do nosso estudo, daqui a pouquinho, que está acabando essa parte teórica, vocês vão entender como que a gente pode mudar sim. E é muito importante que a gente abra o nosso entendimento
para outras coisas, para que a gente veja satisfação na vida em outros aspectos. Pode falar, Pedro. Agora me bateu uma questão, sobre o consumo das coisas. Eu acho que o mais errado seria o destino do lixo, porque quando você compra uma coisa, você está melhorando a economia, fazendo a economia girar. Então, acho que seria mais importante, seria dar o destino mais adequado para esse lixo, não só se preocupar no consumo. Sim, com certeza, sem dúvida. Mas a gente, quando eu digo desperdício, digo de consumo consciente, é porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Então, por exemplo, eu resolvi comprar uma máquina fotográfica nova. Eu tenho uma velha, eu estou falando isso porque eu tenho na minha gaveta, na minha casa, uma máquina lá parada, que eu não tenho coragem de dar destino para ela e não me serve mais. A gente vive isso, a gente tem na casa da gente. Olhem nas gavetas das casas de vocês, olhem no guarda-roupa de vocês e vejam se vocês não têm coisas supérfluas, que vocês não utilizam. Né? Vamos dando sequência aqui, só para a gente entender. Pode falar. Só uma pergunta. Qual seria um destino ideal para essas coisas? Para essas coisas, do lixo que você está falando? Isso. Então, a reciclagem é uma forma, primeiro, mudar a nossa consciência. Né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo. Enquanto a gente viver buscando aí só satisfação material, e não estou querendo pregar absolutamente nada para vocês, é só porque a gente fica iludido achando que a realização está nisso, e na verdade não é só isso. Todos nós temos o direito de ter uma vida digna, de ter uma casa com o mínimo de conforto e estrutura, de termos os nossos direitos de conhecer outros lugares, de vivenciar aquilo que a gente sonha. Todos nós temos o direito disso. Mas nós precisamos nos preocupar o que é que realmente nos traz felicidade. Porque, gente, muitas pessoas se enganam, se iludem com isso, chegam no final da vida e são pessoas que vivem à base de medicamentos, achando que a vida era simplesmente buscar uma satisfação material. Né? É meio complicado para vocês compreenderem isso, eu entendo, mas é uma perguntinha que na hora que vocês tiverem alguma dúvida aí, que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Tá? Olha só, crimes ambientais. Só para a gente encerrar essa parte. Maus tratos animais é uma das formas de crimes ambientais. Pesca em local proibido. Por quê? E Piracema? Vocês sabem o que é Piracema? Pode falar, Matheus. É uma época do ano que os peixes estão em reprodução. Isso. E aí fica muito fácil pescar, né? Só que aí o que a gente vai fazer? Vamos desequilibrar, né, a produção de peixe. Mas nessa época não é proibido? É proibido, justamente. Mas tem pessoas que não descumprem a norma? Pois é isso aí. Hã? Pois é. Agora, gente, é o que a gente está conversando aqui. Nós não temos como mudar o outro, não. Nós temos que mudar a nós mesmos. Vai da consciência de cada um. Exatamente. Agora, se vocês que são os meninos que estão com essa condição de compreender coisas importantes, né, de ter uma noção maior de direito, de informação, de deveres, de cidadania, vocês com certeza podem fazer a diferença. E sabe como que a gente consegue ajudar o outro a mudar um pouquinho? Com o nosso exemplo. Eu falando aqui, vocês não vão fazer nada. Quanto mais se eu sair ali na rua e cometer alguma coisa contrária ao que eu estou falando aqui com vocês. Né? Então, se vocês querem melhorar alguma coisa, pensem nisso, no exemplo que vocês... E vocês são exemplo. Vocês que estão aqui são exemplos. Eu tenho visto isso nas salas de aula. Né, Matheus? Bom, destruição de plantas também, crime. E pichar? Pichação é crime? Sim. Pode falar. Pichação, além de ser feio, ruim, isso também é um jeito de poluição. Exatamente. Poluição o quê? Visual, exatamente. Agora, e o grafite? Quem sabe me diferenciar o grafite? Pode falar. O grafite é uma espécie de arte que você tem a permissão para fazer o desenho em determinado lugar. Agora,
Necessariamente a pichação não tem que ser feia, só que ela é feita sem autorização. E por isso ela é, Crime. mesmo se ela não for feia, ela é crime. Ela é um crime ambiental, ela é uma infração. Olha só, gente, nós vamos agora, tá? A gente encerra aqui essa exposição teórica. E nós vamos começar agora uma parte mais reflexiva, tá? Olha essa imagem aí, gente. Adianta a gente mudar de casa? Não, né? O que a gente tem que mudar? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Existia um cientista que se preocupava... Mateus, vem me ajudar aqui, faz favor. É porque o Mateus já participou dessa aula, viu, gente? Existia um cientista que se preocupava em melhorar o mundo. Ele dizia que ia, Mateus, fazer o quê? Consertar? Consertar o mundo. E ele tinha o laboratório dele na casa dele. Pode ficar aqui comigo, vem cá que você vai me ajudar. E ele tinha um filhinho de 5 anos. E esse filho sentia falta de ficar com o pai, né? Um dia o filho desce até o laboratório, chega até lá e fala, ô papai, eu quero te ajudar a consertar o mundo. E ele lá, entretido, né, nas responsabilidades, nos estudos dele, ele, como é que eu vou fazer com esse menino? Aí ele acha uma imagem, tipo aquela ali, uma imagem complexa, né, do mapa mundi, recorta essa imagem em pedaços bem pequenininhos e entrega para o filho e manda ele montar. Ops! Pode vir cá ajudar. Vocês vão em dupla montar o mapa mundi. Você vai distribuindo, distribui do lado certo. Toma. Ajuda a distribuir. Em duplas. Toma, aqui, ó. Os dois. E o Mateus e o Pedro vão montar juntinhos aqui para mim. Mais lá, ó. Mateus. Estou de olho em você, Mateus. Olha só, um menininho de 5 anos montou o quebra-cabeça em 5 minutos. Vocês, qual é a idade de vocês aqui? Você e o Mateus montem aqui, por favor. Já tem ali um para vocês. Você e o Pedro. Vocês vão ter 5 minutos, tá? Valendo. O seu.
Acabamos. Acabei. Que um menino numa escola, aliás, foram meninas, né? Olha aqui, ó, esse aqui foi montado numa escola. Tá aqui coladinho. Ah, tem que colar. Tem, depois tem. Montado numa escola, é possível. Moço. Acabou? Deixa eu mostrar para vocês por que o menininho conseguiu fazer em 5 minutos. A equipe que conseguiu fazer, fez em 10, não é? Então, olha só o que acontece. Prestem atenção. Meninos, quando o pai entregou para o filho o mapa cortadinho, o menino não sabia montar o mundo mesmo, não. Aí o pai dele falou, né, mas como que você conseguiu fazer isso tão rápido? Aí ele disse assim para o pai dele, olha, papai, montar o mundo, consertar o mundo é muito difícil. Mas eu vi que atrás da figura tinha um homem. O mundo eu não conheço, mas o homem eu conheço. Se eu consertar o mundo, se eu consertar o homem, eu conserto o quê, Rodrigo? O mundo. Gente, olha só. Acertar o que é... Meninos, prestem atenção aqui, por favor. Mateus, Rodrigo, meninos. O objetivo nosso nesse trabalho
Não é que vocês saiam consertando, melhorando absolutamente nada além de vocês mesmos. Pode falar. Acabou? Você fez qual lado? Do planeta, né? Mapa Mundi. Mas montar o homem não é mais fácil? Vocês acham que se a gente conseguir se melhorar, a gente melhora o mundo? Hã? Com toda certeza, não é? Então fica esse o convite, é isso que o Direito na Escola veio trazer para vocês hoje, tá? E a gente espera sinceramente que vocês sejam pessoas melhores para fazer um mundo melhor para todos nós, tá? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Carla, o pessoal da OAB. Carla, né? Carla Simone. Isso, Carla Simone. Agradecer mais uma vez. E eu gostaria de voltar a palavra para o presidente Rodrigo Marques, que dará o encerramento final. Muito obrigado. Lembrando que a Câmara Municipal está sempre de portas abertas para vocês, naquilo que vocês precisarem. Muito obrigado. Com a palavra, Rodrigo, e logo em seguida, por gentileza, ao encerrar a reunião, permaneça no plenário. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado, Carla. Como o Rodrigo disse, as portas da Câmara estão sempre abertas para você. E com as bênçãos de Deus, declaro essa sessão encerrada. Uma boa noite a todos. Amém.